Foi um primeiro tempo de muito sofrimento no Brinco de Ouro. Apoiado por pouco mais de 2.000 pessoas, o Guarani viu o Criciúma dominar totalmente os primeiros 45 minutos. E se não fosse por esse cara aí, a equipe catarinense poderia ter saído para o intervalo com uma grande vantagem no placar. Maurício Kozlinski precisou usar todos os atributos para salvar os donos da casa. Teve defesa de manchete, cara a cara com o atacante e também esse milagre no cabeceio de Arilson. Defesa milagrosa no reflexo Kozlinski, salva o Guarani. Encurralado no campo de defesa, o Guarani praticamente não criou no primeiro tempo. Bruno César de fora da área. E esse quase gol contra foram as únicas chances de perigo do Alviverde durante toda a primeira etapa. Na primeira etapa não conseguiu, o adversário ele teve superioridade nesse jogo apoiado, nós não conseguimos encaixar a marcação. Quando encaixamos a marcação, nos perdemos dentro dela, nos encaixes individuais, pela movimentação do adversário. E isso fez com que a equipe do Criciúma fosse dona do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Daniel Paulista resolveu colocar Eduardo Persson no lugar de Marcinho. E além do meio-campo ficar mais participativo, a equipe voltou com outra postura. Ronaldo Alves, de cabeça, por pouco não fez o primeiro no Brinco de Ouro. Até que aos 24 minutos, Rodrigo Andrade cabeceou na mão do zagueiro Rodrigo. Sem marcar a penalidade na hora, o árbitro foi chamado para consultar o VAR. E depois de um longo suspense, Emerson Ricardo de Almeida confirmou o pênalti no Brinco de Ouro. Diogo Matheus foi pra bola, Gustavo defendeu, mas no rebote o lateral não bobeou e mandou pro fundo do gol. Depois disso, a equipe de Daniel Paulista soube administrar o resultado e ainda ofereceu mais perigo ao Criciúma. Nicolas Careca e Eduardo Persson pararam novamente em Gustavo. O único lance de um possível empate dos catarinenses foi após cobrança de escanteio. O próprio zagueiro do Criciúma atrapalhou o que podia ser o primeiro gol da equipe já nos últimos minutos. Final de partida no Brinco de Ouro, Guarani 1, Criciúma 0. Foi com uma dose de sofrimento, mas o Guarani conseguiu conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Além de dar um respiro para Daniel Paulista na sequência da competição, os 3 pontos também tiram o Bugre da zona de rebaixamento. Agora o próximo compromisso alviverde é na terça-feira, quando enfrenta o Náutico no Estádio dos Aflitos. Criciúma melhor no primeiro, o Guarani melhor no segundo, aproveitou a penalidade que aconteceu, venceu a partida, que era o mais importante para hoje, fazer os pontos para que a gente pudesse melhorar em termos também classificatórios. A origem começa com essa falha. Veja aí, ó, Zé Marcos. O Nicolas Careca está com a bola. O Zé Marcos estava com a bola, perdeu a bola e aí fez o cruzamento. O Diogo Matheus vem na cabeça do Rodrigo Andrade. Ele dá uma testada forte, a bola bate no braço do zagueiro Rodrigo. Rodrigo contra Rodrigo, o árbitro foi pro VAR. Aí, ó, errou. E aí o Diogo Matheus bateu telegrafando, né? Ou seja, indicando o canto que ele ia bater. O goleiro pulou para lá, defendeu, mas olha a velocidade que o lateral do Guarani chega lá na entrada da pequena área, ó, e meteu o pé canhoto. Ele que é destro, fez o gol de canhota. Diogo Matheus foi para a rede, Guarani ganhou pelo placar de 1-0. Gleger Zorzin esteve na transmissão da Rádio Bandeirantes. Aliás, muito obrigado pela grande audiência da Rádio Bandeirantes ontem, não só no AM 1170 FM 85.7 e também pelo YouTube. Grande sensação da transmissão da Rádio Bandeirantes, o rádio com imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sufoco no primeiro tempo, mas o Guarani venceu a partida em Gleger. É, Batista, mas tem que ligar a luzinha de alerta, né? O Guarani, tudo bem, ganhou o jogo, né? Um lance que para mim foi pênalti realmente, bateu ali no braço do zagueiro.
né? Numa jogada onde o Guarani pressionou. Nós pedimos durante todo o primeiro tempo. O Guarani está atrás, pô. Parece que o Criciúma está jogando em casa. O Guarani se defendendo a todo momento, o Criciúma pressionando, o Guarani dando a bola para o adversário. E no momento que volta para o segundo tempo, quando ele tira o Marcinho, coloca o Persson, adianta um pouco a marcação, o Guarani melhora no jogo. O segundo tempo realmente foi, assim, ó, foi uma partida regular, o segundo tempo. O primeiro tempo foi horrorosa a participação do Guarani. Se não fosse o Kozlinski, eleito por nós lá, o craque do jogo, na Rádio Bandeirantes, o Guarani poderia ter tomado uma goleada para o vestiário, perdendo no mínimo 3. Tá? Porque as defesas que o Kozlinski fez foram impressionantes. Agora, não dá, né? O treinador precisa arrumar esse time, precisa ajustar. Já imaginou se você pega um time que mantém a mesma intensidade, porque o Criciúma baixou a intensidade no segundo tempo. O Guarani poderia ter perdido um jogo em casa e um jogo que, se vem no primeiro tempo com a mesma estratégia do segundo tempo, poderia até ter igualado aí no aspecto técnico e ter feito um placar um pouco mais elástico. Mas não sei se foi estratégia, né? Nós até falávamos, né, CH, na Rádio Bandeirantes. O Guarani sempre tem um ótimo primeiro tempo e o segundo tempo cai de bico na parte física. Será que foi estratégia, Daniel? Ó, vamos segurar um pouquinho no primeiro tempo e aí no segundo tempo a gente aumenta a intensidade. Pode ser que seja. Deu certo? Deu. Mas é arriscar demais para um campeonato tão competitivo. Tá aí, ó, time do Criciúma. Ninguém dava nada, um time que impôs o ritmo, jogou, criou, só que esbarrou nas grandes defesas do Kozlinski. Não dá para correr o risco que o Guarani correu ontem, Batista. Agora, CH, a atenuante dessa participação ruim nesse jogo, apesar da vitória, o mais importante é a vitória, tá? Em inúmeras partidas o Guarani jogou bem e não venceu. Então o que é melhor, jogar bem e não vencer ou jogar mal, como no caso de ontem, e vencer? O campeonato é contado em pontos. O que interessa são os pontos conquistados. A atenuante pelo futebol não convincente do Guarani, 2 desfalques, né? Giovanni Augusto não atuou e também o lateral esquerdo, o Matheus Pereira, os 2 suspensos pelo 3º cartão amarelo, e o Marcinho, que entrou, não luziu. Tanto é que foi substituído no intervalo. E o lateral esquerdo, Eliel, que é menino, é da base, está tendo oportunidades, mas não tem a mesma qualidade, não dá sequência no trabalho que é feito pelo Matheus Pereira. Batista, não pode correr o risco. Eu entendo o que você está colocando e é correto. O que vale é a vitória traz tranquilidade. Mas do jeito que foi, você acha que toda a partida o Kozlinski vai salvar o time como salvou ontem? Não pode, jogando em casa, correr o risco que o Guarani correu. O mais importante é o resultado, dou relevo a isso, mas o Guarani jogou com 9 para mim no primeiro tempo. O Rodrigo Andrade e o Marcinho não entraram em campo. E quando você enfrenta uma equipe com a intensidade do Criciúma, com 2 homens, entre aspas, a menos, os caras não correram, eles não participaram. Eles erraram tudo que eles tentaram no primeiro tempo. Aí o cara reclama que não tem oportunidade, né, Batista? O Marcinho teve a oportunidade de aparecer no lugar do comandante da tropa, que é o Giovanni Augusto, e o cara não joga absolutamente nada. Não foi só ele que não funcionou. Rodrigo Andrade não funcionou, o Eliel fez um trabalho apenas ok, mas muito regular e diferente demais do Matheus, que é o titular. O Vilela mal. Vilela fazendo um jogo muito irreconhecível. Quer dizer, nós Será falamos... que o Vilela enganou nós? Vai ficar só naquele primeiro jogo? Porque no primeiro, na estreia dele, ele foi bem, né? Nós falamos de Aí foi 3... mal contra o Grêmio e ontem foi péssimo. Nós falamos de 3 jogadores dos 3 homens de meio campo. Então o setor cerebral do time, Gleger, não funcionou. Não funcionou. Foi problemático, foi macambúzio, foi taciturno. Então como é que você vai equilibrar um jogo não tendo o setor de inteligência do time funcionando? Nós falamos do Vilela, falamos do Rodrigo Andrade e falamos do Marcinho, não funcionou nada. E aí, olha como é que é o futebol, Batista. O treinador faz uma mexida, põe o Persson, porque nitidamente o Guarani estava jogando com 9 e com 10. Aí começa a competir e equilibra o jogo. O Persson encostado no banco de reservas, ninguém nem lembrava mais o Persson, com todo respeito. Foi lá, mexeu no time, melhorou no segundo tempo. Aí o Guarani voltou a ser um time competitivo, um time que luziu, um time que se impôs no jogo dentro de casa e melhorou e fez 1-0 de maneira
maneira merecida. Agora, o Gleger está correto. O Guarani não pode apresentar o futebol que apresentou o primeiro tempo. O que vale é o resultado? Legal. Mas quando você apresenta esse desequilíbrio, essa falta de competitividade, essa falta de organização no primeiro tempo, você está muito próximo de ser derrotado. O Criciúma ontem, no primeiro tempo, tinha que ter feito no mínimo 2 gols. E não fez. Por que não fez? Pela sua incompetência e pela competência do Kozlinski, que salvou o Guarani. E tem o seguinte, né? O técnico dá a oportunidade para o jogador. Nós discutimos muito aqui. Até o treinador estava em dúvida se colocava o Marcinho. Treinou 2 formações, uma com o Marcinho e a outra com o Índio, e optou pelo Marcinho. O cara teve a oportunidade, mas desperdiçou a oportunidade. O jogador tinha que ter isso em mente. Futebol é qualidade técnica, é arte. E ele está no banco de reservas e quando o titular não joga, ele tem a oportunidade. Ele vai para o campo e não faz absolutamente nada. Então, como é que pode um negócio desse? Jogando num time campeão brasileiro, com uma história que tem o Guarani, o cara fazendo aquilo que ele gosta. Quantas pessoas fazem aquilo que não gostam porque precisam ganhar o dinheiro para o sustento, para criar os filhos? O cara vai trabalhar e ele fica contando as horas para terminar o dia, contando a semana para terminar a semana. Fica só esperando o 5º dia útil para pegar o dinheiro, mas trabalhando amargamente. Aí o cara tem a oportunidade de fazer o que ele gosta, aquilo que ele realmente escolheu como profissão, tem a oportunidade num time forte como o Guarani, vai para campo e não mostra nada. Jogando em casa, diante da torcida, é isso que não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Você sabe que essa estoura semana... no treinador. Aí a torcida cobra o treinador, a imprensa arrebenta com o treinador, só que ele deu a preferência para o jogador, que é o substituto imediato. E ele não funcionou. Você sabe que essa semana eu tive a oportunidade de assistir, Gleger e telespectadores, um podcast com Muricy Ramalho, questionando essa baixa produção de alguns jogadores de meio campo de ataque. Sabe o que ele falou? Isso é um grande exercício para todos nós realizarmos. Hoje o técnico de futebol, alguns técnicos engessam muito os jogadores, principalmente os de beirada e os centralizados. Eu não estou defendendo o Marcinho, mas é um exercício que a gente tem que fazer. Diz o Muricy, falta muito aos treinadores dar uma pitada de liberdade para o jogador que tem capacidade fazer o diferente. A chamada improvisação com a bola nos pés, que isso nos carregou durante muito tempo, Batista. Você sabe disso. Então eu fiquei pensando, e quando eu vejo um jogador de capacidade como o Marcinho... Não justifica, tá? Não estou justificando. Não justifica. É um exercício. Porque os jogadores que se deram bem, que brilharam na carreira, eles foram ousados. O técnico mandou fazer isso, claro que ele vai fazer isso, porque senão ele sai do time, mas em algum momento ele usa o seu talento, a sua qualidade para fazer a diferença. Eu estou falando de cabresto técnico, tático, é isso que eu estou falando. Sabe outra coisa entendeu? também? E sabe outra coisa também? Comprometimento. Às vezes falta muito hoje. Principalmente hoje no futebol. Não é só aqui em Campinas. E também não estamos falando só do Marcinho, né? Exatamente. Não estamos falando só do Marcinho, falta comprometimento. Geral. Sabe por quê? Antigamente... a gente ia para concentração lá na minha época lá, você ficava lá estudando, tinha reunião, 5, 6 reuniões antes de ir para o jogo. Hoje o cara vai para concentração, ele quer ficar vendo série, quer ficar jogando videogame, quer isso, quer aquilo. Falta comprometimento. O nome já fala, concentração. O Marcinho é mau jogador? Claro que não. O problema é que vai para o jogo achando que agora beleza, entendeu? Não, sem concentração e comprometimento com a entidade, com a camisa que está vestindo, é isso que falta.